casou, mas vamos lá conversar hoje sobre o MACE, Método Avançado de Cura Emocional. As pessoas têm me perguntado, né, Cleise, mas como é que você faz o seu processo de terapia sistêmica em apenas 6 sessões? Funciona? Como que isso acontece? Eu estou para dizer para você que funciona e funciona muito bem. Então, ao longo dos meus mais de 30 anos, buscando, pesquisando sobre a mente humana, eu fui percorrendo vários caminhos, me capacitando, informação das mais diversas áreas que eu digo em termos das terapias holísticas, né? Do emocional, do energético e do espiritual também. Então, nada melhor que a experiência, né? De a gente aprender por meio da experiência. E foi assim que eu fui angariando conhecimentos e buscando auxiliar outras pessoas na busca do não sofrer. Porque muitas vezes nós sofremos e achamos que não tem jeito a nossa vida ou que aquela situação é muito difícil de ser resolvida. E ela pode ser resolvida sim, desde que a gente tenha informação sobre isso. Então, o método avançado de cura emocional, ele é composto de 14 fundamentos que eu já utilizo no meu consultório com os meus pacientes. E para cada pessoa eu vou utilizar uma metodologia diferente. Por quê? As pessoas são diferentes. Elas vêm de um sistema, que é uma família diferente. Nós trazemos na nossa carga genética e comportamental padrões da nossa ancestralidade, né? Que seja do nosso pai, que seja da nossa mãe, de um avô, de um tataravô, né? Isso aí até de 7 gerações anteriores à nossa. Nós trazemos esses registros na nossa cultura, na nossa forma de ver e na nossa forma de atuar na vida. Então, todo o processo ele é muito individualizado, mas ele é rápido, né? Que são só 6 sessões. Como é que eu começo? A primeira coisa que eu peço é para que você preencha um formulário, né? Se você se interessar em conhecer o trabalho, né? Como é que funciona a terapia sistêmica, você vai preencher um formulário. Neste formulário, eu já tenho indícios do que você precisa se trabalhar. Então, eu vou ser uma intermediária do seu processo do desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a primeira coisa vai ser preencher esse formulário. Neste formulário, eu vou constatar se você precisa fazer uma constelação familiar. Quem é que precisa fazer e que deve fazer uma constelação familiar? São pessoas que vieram de um sistema disfuncional. São adultos que hoje se ressentem contra o pai ou contra a mãe, achando que a mãe não fez tão bem feito, que o pai deixou a desejar, que ele ou ela, como pai ou mãe, poderiam fazer diferente. Quando o adulto pensa dessa forma, geralmente é porque ele tem uma criança interior que não teve a proteção do pai e o acolhimento da mãe. Então, nós precisamos ver onde que esse adulto está no sistema de origem dele. Quem que é o sistema de origem? Pai, mãe, irmãos. Irmãos que estão na vida e os não nascidos. Então, nesse formulário, eu já vou observando alguns itens importantes na vida deste adulto.
E ele finaliza o formulário fazendo uma autoavaliação nas suas 10 áreas da vida. Que áreas são estas? Na área comportamental, relacional, romance em relação a dois, saúde, intelectual, profissional, financeiro, lazer. Então, nessa autoavaliação, eu também vou perceber o que essa pessoa quer me dizer. Então, é muito interessante, né? Ela vai se dar uma nota de 0 a 10 e, às vezes, a gente vai construir a roda da vida. Mas, às vezes, a pessoa preenche essa roda, ou faz essa autoavaliação, como uma forma de autossabotagem. Né? É comum, por exemplo, uma área da vida que está muito difícil de ela mexer, que seria, vamos imaginar, o romance em relação a dois, está muito difícil, ela se dá 10. 10 significa, Cleis, não precisa mexer com isso aqui está muito bom. Mas quando eu vou conversar com essa pessoa, ela relata para mim que ela está num casamento, mas que não está legal, sabe? Ela está com uma energia masculina na relação, ela se ressente porque ela é a provedora do casal, que o marido não tem iniciativa, mas ela tinha se autoavaliado em 10. Então, nem sempre aquilo que a pessoa preencheu, na verdade, é a realidade. Então, eu vou bater um papo com essa pessoa na sessão experimental e vou pontuando algumas questões, né, que geralmente elas concordam. E é muito comum nessa sessão experimental a pessoa dizer para mim assim, olha, mas como que você descobriu isso? Eu não sabia que isso era tão importante na minha vida. E é assim mesmo. Querem ver um exemplo? Às vezes é um empreendedor, um empresário que me procura. Ele me procura porque a empresa está falindo, ele já faliu 2, 3 vezes, ele já fechou, abandonou o CNPJ e abriu outro CNPJ, e ele me procura. Então, ele me procurou pela questão organizacional, não foi nem pela questão pessoal. E ao conversar com ele, aí ele já me colocou lá no relatório, ele teve um pai que batia nele, ele teve uma mãe ausente, uma mãe que tomava todas as iniciativas de casa. Então, esse empreendedor ou esse empresário, ele veio de um sistema disfuncional. Ele precisa, então, passar pela constelação. Não só a constelação familiar, como ele é um empreendedor, um empresário, eu já vou fazer simultaneamente a constelação familiar e a constelação organizacional. Né, de forma simultânea, porque as leis da constelação, elas são as mesmas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que é a lei da hierarquia e da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, quando eu converso com esse empresário, ele falou, Cleis, eu vim te procurar porque me indicaram, um colega meu me falou do trabalho que você fez, etc e tal, e minha empresa não estou conseguindo monetizar, sabe? Ou na área da gestão, estou tendo muitas dificuldades, ou estou tendo dificuldades com meu sócio. Então eu pergunto para ele assim, e me conta, como é que é o seu relacionamento com sua mãe ou com o seu pai? Fala, Cleis, mas puxa vida, eu não vim falar de família, eu vim falar de empresa. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. O que a nossa mãe significa dentro da visão do Bert Helling, o criador das constelações familiares? Tomar a mãe significa para nós sucesso e prosperidade, abundância, mãe é dinheiro. E o pai, o que o pai representa na nossa vida? O pai representa os projetos bem-sucedidos. Então, se você tem uma ruptura com sua mãe, você acha que sua mãe é insuportável, ou você acha que sua mãe não fez as coisas direito, você critica sua mãe, você se coloca numa posição superior a ela, você está fora do lugar. Às vezes você está como mãe da sua mãe e mãe do seu pai. Ou você cortou as relações com o seu pai
e eu estou falando de mãe e pai biológicos, não estou falando dos tutores ou pais adotivos. Então, é muito importante esta visão. O empresário, o empreendedor, antes de ser um gestor, de ser um diretor, um presidente de uma empresa, ele é gente. Ele é humano. E como é que ele está com as suas relações intrapessoais dele com ele mesmo? Então, o primeiro fundamento que eu uso são as constelações familiares. Então, eu costumo dizer o seguinte: faça a sessão experimental, vamos fazer, vamos conversar, ela é gratuita. E depois dessa sessão, se você vier fazer o processo comigo, das 6 sessões, são apenas 6 sessões, a primeira sessão já é constelação familiar ou organizacional, né? As duas simultaneamente. Bom, a constelação ela vai trazer uma clareza, porque constelação não é religião, constelação não tem nada a ver com o espiritual. Constelação é energia quântica. E ali já vai dar uma clareza de onde nós vamos trabalhar primeiro. Geralmente, o que acontece, os traumas, fobias, medo, tá lá na infância, na primeira infância, e às vezes não é nem na primeira infância, às vezes é na vida intrauterina. E eu vou usar o meu segundo fundamento, que é a PNL, a programação neurolinguística. Eu costumo dizer que as constelações familiares, elas trazem clareza da sua questão. A cura é PNL. E, paralela à PNL, eu vou usar outros fundamentos, como dominância cerebral, teoria das inteligências múltiplas, inteligência emocional. Posso utilizar a cristalterapia, aromoterapia, meditação, relaxamento, as necessidades humanas, a evolução espiral. Então, eu tenho 14 fundamentos, estou me aprimorando e estudando o 15º, que é a homeopatia. Então, tudo isso faz parte da crença do meu paciente. Então, lá naquele formulário que eu te falei no início, eu vou pedir a crença religiosa, isso é importante, porque para cada pessoa eu vou usar uma linguagem adequada à sua crença, né? Então, se ela é evangélica, eu tenho um tipo de linguagem, se ela é católica, outra, se ela é espírita, outra, se ela é espiritualista, outra, se ela é ateia, outra, se ela é budista, e assim sucessivamente. Então, isso é muito importante, porque crença é algo que ninguém muda, né? Você tem a crença pessoal, você é aquilo que você acredita ser e ninguém vai mudar isso. Você tem a crença social, né? O seu meio social, a forma como você vive, onde você vive, o seu estilo de vida também é importante, e as crenças espirituais ou religiosas. Né? Cada um tem uma crença, e crença, a gente sempre acha que a nossa religião é a mais certa, né? Na nossa religião, ou é a única que vai nos dar a salvação, mas a religião significa religar o homem a Deus. Então, essa crença precisa ser respeitada. E eu respeito essa diversidade da crença que a pessoa me traz. Então, em PNL tem um pressuposto chamado rapport. Eu entro em empatia, em sintonia com a pessoa, eu me coloco no lugar dela. E quando eu me coloco no lugar dela, eu tenho mais condições de ajudá-la. Não quer dizer com isso que ela está chegando para mim cheia de problema, com baixa autoestima, doente, que eu vá fazer isso. Não. Eu vou entender essa pessoa, eu vou ter uma percepção da vida dela. E com isso, sabe o que acontece dentro do MASSE? Em menos de 2 meses, a vida da pessoa é outra. Eu tenho aqui muitos relatos, estão aí no meu feed, de vez em quando eu convido pessoas para vir aqui na live. Toda sexta-feira, eu mudei o horário agora, né? Hoje eu atrasei. Toda sexta-feira, 12h12,
eu estou aqui, eu tenho uma forma, por que eu escolhi a sexta-feira, uma forma ou um porquê eu escolhi a sexta-feira e por que eu escolhi o 12/12, que tem tudo a ver com energia e de uma forma mais espiritualizada também. Então, eu convido pessoas para que relatarem a transformação delas, né? E às vezes as pessoas se transformam só na sessão experimental. Ela nem precisa das outras. Ou fala, Cleis, agora eu não tenho condições de fazer. Ok, vem depois de 1 ano, 2 anos, quando elas puderem vir. Então, isso é muito importante. Então, eu batizei esse método, né? Eu dei um nome para ele, e ele está registrado também na ABRAT, na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, o MASSE. Em menos de 2 meses, né? Se a pessoa faz uma sessão semanal, em menos de 2 meses, a sua vida já é outra. E detalhe, lá para a terceira, quarta sessão, as pessoas já começam a perguntar aos meus pacientes, o que você está fazendo? Onde você está indo? Ah, estou indo lá na Cleis. O que é Cleis? Então tem assim muitos episódios interessantes em relação a isso, né? Da pessoa ouviu, eu recebo muitas pessoas por indicação mesmo, é um amigo, é um cliente, é um paciente, um parente, né, que seja filho,